Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para nosso segundo segmento de prática de ensino, seguindo o livro que eu passei do Dermeval Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica, sobre a natureza e especificidade da educação. Então nós vamos refazer um pouco desse capítulo, em pouco tempo, qual é a especificidade da educação. Então veja bem, a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana. Veja bem, 2 pontos: compreensão da natureza da educação pela compreensão da natureza humana. A educação, por si só, já é um fazer humano. Só os seres humanos têm essa capacidade de se educar e se modificar de acordo com as situações sociais. Então, veja bem, para compreender a natureza humana, é muito complexo, né? Ser humano se nasce, pessoa se constrói. E a educação tem essa capacidade de reconstruir o indivíduo porque ela adquire ao longo do tempo, ao longo do seu processo educacional, capacidades para viver de acordo com situações adversas. Então, por isso que temos que compreender a natureza humana, e essa compreensão da natureza humana só se dá com conhecimento. E esse conhecimento, esse suporte, quem nos dá é a educação. Obviamente, a educação situa-se nessa categoria do trabalho não material. Importa, porém, distinguir na produção não material suas modalidades. Tem 2 imagens aqui, justamente do nosso último encontro, do nosso último mega trabalho, que foi a Feira do Conhecimento, realizada em 2019. Tem aqui Michel com sua turma, né? E o professor Zezinho, que era a turma de vocês em 2019. Né? Passou 2020, um pouco em branco, entre aspas, digamos assim. Mas aí quando ele coloca, primeiro na educação, o não material para você pegar o material. E ele coloca aí, né? Então, você só vai ser um excelente advogado se você conhecer bem das leis para que interprete-as da melhor forma possível para quando você for atender os seus clientes, né? Então, isso é uma forma. Então, e aí tem outras pessoas que trabalham, né, com braçal, vou dizer, o marceneiro que trabalha com a madeira, o carpinteiro, né, que não teve um conhecimento letrado, mas tem um conhecimento geométrico fora do comum. Né? Então, por isso que a compreender a natureza da educação, ela pede também essa sensibilidade. Né? Então, quando o autor ele coloca que o conhecimento só se dá com conteúdo, né, os chamados conteúdos clássicos, né, a gente não vai aprender, saber o processo de colonização brasileira se a gente não estudar as suas características, como se deu, e suas consequências. Né? Então, por isso que o trabalho escolar voltado com conteúdo e interdisciplinaridade, né, nesse não material, mas teórico, para que depois se transforme em matéria própria de estudo, em matéria própria que você possa adquirir esse conhecimento e transformá-lo no seu bem próprio futuro quando estiver exercendo uma profissão. Essa é a turma de vocês, né? Alguns não estão no mesmo barco, né? Mas continuam navegando. O importante é navegar, né? É remar, porque se remando se chega, né, na praia. Então a gente continua remando, continua em alto mar, mas no controle do remo. E aí tem, compreendida a natureza da educação, nós podemos avançar em direção à compreensão de suas especificidades. Então, compreendida a natureza da educação, o que é educação, para que serve a educação, ela lhe é útil? Ela é útil à sociedade? Então, compreendido isso, a gente compreende sua especificidade. Como eu disse agora há pouco, eu só vou ser um excelente advogado se eu
continuar lendo e interpretando as leis, continuar tendo conhecimento. Eu só vou ser um bom professor se eu tiver uma formação continuada, se eu tiver acessibilidade, e agora principalmente que nós éramos capengas e ainda somos capengas com relação a essas questões da modernidade tecnológica, vocês sabem muito mais do que nós, e nós tivemos que nos readaptarmos a essa nova situação para que a gente pudesse chegar junto com vocês nesse momento difícil, né? De separação física e unidos virtualmente através desse vídeo que estou passando para vocês. Então, essa é a especificidade da educação, né? É você encontrar situações para que seu conhecimento seja útil para você, para a sua família, para a sociedade. Não adianta ter uma série de diplomas se esses não tiver sendo úteis, né? Então, a educação ela só é útil quando você tem e que você propaga o seu conhecimento para outros. Isso é a especificidade da educação. E não há especificidade da educação sem conteúdo e sem conhecimento. Vamos lá? Também um dos eventos do CMA, ali a professora Rose. Aqui não está tão legível, mas tem a professora Rose, a professora auxiliadora e o saudoso Vinícius aqui, né, que fez parte da educação do nosso município e deu sua contribuição e deixou um legado muito forte. Então, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identidade, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos. Veja bem, quando ele coloca aí a identificação dos elementos culturais, a gente só entende o outro quando a gente entende sua cultura, quando subentende ela. Porque todos nós temos traços culturais diferentes. O respeito a essas culturas, a alimentação dessa cultura é que vai tornar a sociedade viva. Agora, nesse momento delicado, como futuramente. Então a gente tem as lições do passado, o presente, para que a gente torne o futuro, no mínimo, melhor para nós e para os nossos filhos, né? Filhas. Né? Então, quem quer que seja, né? Mas que as gerações futuras tenham uma compreensão do que foi feito hoje, foi para melhorar aqueles que vão viver futuramente. Então, daqui a 20 anos, alguém vai estar no CNA e vai dizer se o que a gente fez hoje realmente surtiu efeito. Se o que fez hoje, vou colocar um ponto social hoje, na questão da pandemia, daqui a 10 anos, quando você estiver estudando história contemporânea, e vai ver o que foi feito realmente na pandemia, os milhares de mortos se morreram sem, como é que eu quero dizer, sem sentido nenhum, né? Se essas mortes não fizeram diferença nenhuma para que o Brasil chegasse onde chegou. No momento ainda estamos atolados. E isso é um problema muito preocupante para a nossa sociedade. A Agostina, pequena como é, já se foram 10 óbitos. Isso é muito triste. Então, quando ele coloca elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana. Então, isso quer dizer compreender o ser humano, né? A educação tem isso. E vocês, quando estiverem, não sei se esse ano a gente vai ter essa possibilidade, eu espero que sim, no estágio de vocês vão ter que compreender por quê? Porque vocês vão ter lá crianças que têm níveis sociais melhores, tem crianças que mal podem se sustentar, e eu falo isso com calorias suficientes para se manter fisicamente ideal para estudar. Você vai encontrar meninos claros, negros, brancos, ou seja, uma infinidade, porque nós somos miscigenados. E se a gente não entender isso, se a gente não passar isso para essas crianças, que nós somos diferentes, e essas diferenças é que tem que ser respeitadas, nós não podemos ver aquele velho discurso que somos iguais. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. O respeito a essas diferenças é que nos torna iguais. Eu digo iguais
no sentido de melhor viver, de melhor interagir um com o outro. E isso é que nos faz pessoas, no mínimo, melhores. E essa questão da especificidade da educação, ele coloca justamente esse ponto. Por quê, professor? Veja bem, estudar a sociedade, a gente tem que dizer o que existe na sociedade. Então a gente vai saber que essas diferenças realmente existem. A gente não pode maquiar coisas. Eu não posso maquiar os meus defeitos porque eu tenho muitos. Também tenho minhas qualidades, acredito que tem alguma, né? Mas a gente não pode maquiar a nossa sociedade e dizer que ela é perfeita aos olhos dos outros, se não é. Então nós estamos vivendo esse momento remoto, onde pessoas não têm capacidade de assistir uma aula dessa porque não tem um celular, e tem um celular e não tem internet compatível. Então, essa especificidade está nisso, o conhecimento. Você tem que ter um conhecimento e que esse conhecimento seja útil, que esse conhecimento tenha utilidade fértil na sua vida e na sociedade. E isso só se dá, como o autor coloca no capítulo, quem já leu já vai colocar isso, com conteúdo, né? Por isso a especificidade da educação, ela é de conteúdo. Não existe estar na escola sem estudar, sem ler, sem ter matemática, sem ter química, física, biologia. Quando você tiver no seu curso apropriado, aí tudo bem. Vai lá, Deus lá, a química, eu vou dedicar às ciências humanas, né? Então, vou me dedicar à psicologia, então eu esqueço os números, né? Eu vou lidar com a vida humana. Mas aí eu vou me dedicar à matemática. Eu tenho que estudar matemática e tenho que me preocupar com a vida humana também. Então a vida humana, a preocupação com o ser humano está, acima de tudo, diretamente ligado à especificidade da educação. Vamos ao outro. Finalizando aqui, né, eu coloquei duas coisas: paz, saúde, tolerância e cuidado. Se cuidem, porque a vida nos oferece perigos, mas oferece a própria vida para superar esses perigos. E só se supera perigo com coragem, mas acima de tudo, com cuidado. Então não adianta você ser um mega atleta, jogar você dentro de um lago, se você não sabe nadar. Então você corre 100 metros em 10 segundos e morre a 5 metros da margem porque você não sabe nadar. Essa é um exemplo claro da especificidade da educação. Então, eu sou um atleta de porte, hipoteticamente, consigo correr 100 metros, um Usain Bolt, né, em menos de 10 segundos. E se eu não souber nadar, eu vou morrer a 3 metros da margem, porque a especificidade da educação é conhecimento, é conteúdo e é você saber que pode fazer por você mesmo. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.